Seja bem-vindo a mais um De Frente com a Vida. Eu sou Camila Dourado, sou psicóloga. Essa aqui é a minha parceira linda. Isabel, estamos aqui para mais um episódio maravilhoso. E esse promete, tá, gente? Hoje nós vamos mergulhar em um tema urgente, profundo e que atravessa silenciosamente a alma de muitas pessoas. E muita gente mesmo, viu? A busca por sentido em um tempo de aparente vazio. Olha que profundo isso, né? Então, a gente está aí e vê cada dia mais as pessoas, parece que não tem mais sentido, né, na vida. Não encontram um porquê. E para discutir esse tema, minha gente, aqui, ó, essa pessoa incrível, doutor Marcelo Trindade, né, médico, psiquiatra, experiente, filósofo, pensador, músico e o que mais aí? E ele vai ajudar a gente a pensar sobre isso. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo, uma honra tê-lo conosco. A honra é minha. Obrigado, Camila, obrigado, Maria Isabel, uma honra estar com vocês aqui. Agradeço as demasiadas palavras sobre filósofo, ainda não, sou um estudioso de filosofia, mas um dia eu chego lá. E vamos conversar sobre isso, né? A gente não está aqui para tentar explanar nada, nem explicar nada, já deixando claro a todo mundo que se alguém busca alguma resposta, possivelmente não vai encontrar no final do nosso podcast. Porque essa busca por sentido ela é incessante, né? Eu acho que um dos sentidos é buscar esse sentido frequentemente. Então, a ideia que a gente tem no nosso debate de hoje é tentar esclarecer algumas ideias para a gente tentar entender qual que é o sentido de buscar um sentido na vida, né? Vamos tentar falar sobre isso um pouco, né? E qual é o sentido de buscar um sentido para a vida? Boa, começa assim, né? Quando a gente fala de buscar sentido na vida, claro que a gente tem que beber de águas de uma série de autores em filosofia, em psicologia, e ter muito cuidado com autores que são, como eu vou dizer, mercadores de promessas, né? Que você vai encontrar nas bancas de revistas, hoje menos, né? Quase não tem banca de revista mais, mas antigamente tinha muita banca de revista, como ser feliz em 10 lições básicas, como ganhar dinheiro em 10 lições básicas, como encontrar o amor da sua vida em 10 lições básicas, como se tudo fosse um manual muito pronto, né? Então, esses mercadores de conselhos só mudaram de ramo, né? Não tem mais as bancas de revistas, mas estão o tempo todo nos invadindo nas redes sociais, mantendo alguns livros ainda, né? Então a gente tenta buscar nos autores tanto da filosofia quanto da sociologia, quanto da psicologia, para tentar minimizar as dúvidas, né? Quando a gente fala de sentido na vida, a gente pensa do ponto de vista fenomenológico, que é tudo que acontece no mundo acontece porque é um fenômeno, né? E se é fenômeno é porque existe na nossa consciência. E só existe na vida porque existe na nossa consciência, e a consciência que dota aquele fenômeno de sentido. Então, o fato de estarmos aqui hoje, nós três, mediante esses 3 microfones, só existe porque existe na nossa consciência, e a nossa consciência que dota esses fenômenos de sentido. Então, tudo na vida tem um sentido, do ponto de vista fenomenológico. Nada existe por acaso, existe porque está na nossa consciência. O ar, a água, a comida, a roupa, tudo que é palpável fisicamente. Para isso não tem muita dificuldade, né? Porque os nossos sentidos, apesar de nos pregar peças da ilusão, deixa claro que há sentido naquilo que a gente vê. O grande problema é quando a gente começa a navegar em águas que os nossos sentidos não alcançam, nossos sentidos físicos propriamente dito, né? Onde a audição não alcança, onde a visão não alcança, que são exatamente os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Que de um modo ou de outro nos motivam a buscar alguma coisa. E é aí que está o problema. Quando a gente fala de sentido na vida, fica uma coisa ampla, é buscar algo que de um modo ou de outro nos motive a viver. Como se obrigatoriamente houvesse a necessidade de que qualquer coisa na nossa existência fosse exclusivamente destinada a ter um sentido, que a gente tenha que necessariamente buscar, quase que de modo incessante, esse porquê de viver, né?
E aí, é claro, vão ter uma série de autores que vão, de um modo ou de outro, divergir em relação a isso, né? Se a gente buscar, por exemplo, autores nihilistas, claro, dos quais eu gosto muito, como o Nietzsche, a busca por um sentido na vida, ela é algo perfunctória, ela é algo superficial, porque a vida vai existir sem o menor sentido, né? Você não tem papel nenhum no mundo. O mundo continuará existindo com ou sem você, apesar de você. As flores continuarão a florescer, as árvores continuarão a crescer e o mundo continuará a germinar, a rodar, a girar. Bom, e é claro, isso aparentemente soa como algo, meu Deus, então para que eu estou aqui, né? Então, quando Nietzsche coloca o niilismo, ele fala que, na verdade, a gente está buscando o sentido para fora de nós, como se o mundo fosse obrigado a nos dar algum sentido. E não, o sentido da vida, que é o, entre aspas, o propósito, é único e exclusivamente seu. É seu papel, enquanto ser humano, buscar o seu sentido na vida, né? E aí cada um necessariamente terá o seu sentido. Se a gente pegar escolas como Jean-Paul Sartre, que é o existencialismo, que também bebe em águas nihilistas, cabe a nós, segundo Jean-Paul Sartre, aceitar com heroísmo que a vida não faz sentido, né? Mas também não diz isso no sentido de que a gente tenha que desistir da vida. É muito pelo contrário. Ele coloca sobre nós de novo a responsabilidade de buscar o sentido que nos é próprio. Então, quando a gente pega esses dois autores, que são um pouco mais pessimistas, fica aquela coisa. Bom, então, continuar vivendo para quê? Tem um psiquiatra, um psiquiatra austríaco que chama Viktor Frankl, né? Do qual eu sou extremamente apaixonado. Quer dizer, não concordo com tudo porque ele que fala, mas assim, com 98,9%, né? Austríaco, que viveu na Segunda Guerra, e no seu livro, né, O Sentido da Vida, né, Em Busca do Sentido da Vida, ele deixa claro que a humanidade busca muito o sentido de vida quando se compara muito os sentidos de vida um do outro, né? Como se o seu sentido de vida, Camila, fosse igual ou melhor do que o de Isabel. Então, para que eu consiga achar o meu sentido, eu tenho que fazer uma equação entre as duas coisas, de você e ela. E o que me pareceu um pouco mais fácil, mais aprazível, talvez seja esse o meu sentido da vida. O sentido da vida, para Viktor Frankl, não é necessariamente ter um propósito, não é isso, né? É entender o quanto você é suficientemente capaz de entender a sua alegria e o seu sofrimento. Para Frankl, tudo na vida, em termos de emoção, em termos de busca interna, faz sentido. E o sentido é crescimento, né? Crescimento interno. Então, se você consegue lidar com as alegrias da vida, ótimo, né? Normalmente, a média das pessoas lida muito bem com isso, né? O grande problema é como você vai lidar com as adversidades da vida. E elas serão muitas, inúmeras, incomensuráveis e quase intermináveis, né? E aí ele propõe, bom, você tem duas opções. Aceitar que a vida lhe dará sofrimento, que esse sofrimento ele é inequívoco, que é indispensável, que você não pode fugir dele, e viver escravo desse sofrimento, se lamentando e não buscando nenhum tipo de motivação extra, tá? Ou entender que esse sofrimento faz parte da vida, porque a vida faz isso, né? E em cima desse sofrimento, dotar ele de sentido, fazer com que ele faça parte da sua vida, no sentido de que, bom, se eu estou sofrendo hoje, não é porque tem um motivo, e esse é o grande problema que a gente pensa, né? Quando a gente pensa em sentido da vida, porque pensa em motivação. Nossa, será que eu sou uma pessoa tão má assim para passar tudo que eu estou passando? A gente passa pelas coisas que está passando, não necessariamente porque a gente fez alguma coisa, porque às vezes tem que passar mesmo. Bom, se eu estou passando, há uma explicação lógica? Não há explicação lógica, né? Não há
um algoritmo científico. Há o sofrimento, é aquilo, né? E eu tenho, então, o poder de decidir se aquele sofrimento vai me fazer ser mais forte, vai me fazer vencer uma ou outra adversidade, ou eu vou ficar sempre à mercê desse sofrimento, me diminuindo. Então, o que ele fala de sentido da vida é entender que a vida ela é finita, entender que a vida terá necessariamente um fim, isso é inevitável, entender que a vida trará nessas ondas sofrimentos. O que eu faço com alegria é muito fácil. O que eu faço com sofrimento é exatamente o que me diferencia um do outro, né? Quando eu vou dotar o sentido desse sofrimento, é isso. Então, eu posso escolher dar a volta por cima, viver, ainda que em sofrimento, algo que me traga uma melhora pessoal. Bom, e é claro, você fica pensando, doenças, por exemplo, né? Qualquer tipo de patologia que você passe, qual é o sentido de eu estar doente e como é que eu vou ser feliz estando doente? Essa é a ideia, não é necessariamente se sentir feliz e grato por estar doente, aquela coisa bem de gratiluz, né? Que bênção. Não, a questão não é essa. A gente é ser humano, a gente pode inclusive praguejar por estar doente, pode ficar irritado, pode explodir. Passado isso é entender, bom, estou doente, bom, a vida é finita, então eu tenho que fazer com que essa minha doença, entre aspas, tenha um sentido para mim. Como é que eu vou me fortalecer com isso? Estudando mais, aprendendo mais, amando mais, cultivando valores que para mim são importantes, né? Nesse momento, você sai de aquilo que seja só sofrimento e dota o próprio sofrimento em um sentido. Então, você está dotando a sua vida naquele momento de sentido. No fim das contas, tem uma entrevista que ele fala sobre desespero, que desespero é como se fosse uma equação, né? Onde você tem, e que ele é igual à capacidade que você tem de sentir as coisas e de dar significado a elas, né? Se você sente e não dá significado nenhum àquilo, o desespero aumenta. Se você sente, mas dá o significado para você, o desespero diminui e você faz com que aquela situação adversa seja positiva. Bom, deixar claro que, assim, isso não é uma visão positivista de tudo, né? Não pode ficar tranquilo que tudo vai dar certo no final. Não vai, né? Não vai mesmo, né? Se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado. Como Nietzsche falava, o universo conspira sempre ao nosso desfavor. Mas mesmo sabendo disso, quando a gente usa esses mecanismos de tentar melhorar a si mesmo, é dotar um sentido na vida. É fazer com que a gente cresça independente do outro, sem buscar aquela velha palavrinha propósito de vida. Então não existe propósito de vida, não existe. O meu propósito na vida é esse, meu papel. Não, o seu papel na vida é o que você faz de melhor, né? E se isso guia a sua vida para que você tenha afetos melhores, depois a gente pode falar um pouco sobre afetos, que eu acho que é importante, afetos ativos melhores. Bom, tá aí o seu sentido na vida, que pode ser desde escrever um livro até plantar uma planta, né? Sentido na vida é isso. Resumidamente. Muito bom. Acho que eu falei demais, né? Não, eu tô aqui assim. Mas aí eu fiquei pensando, te escutando e pensando, né? Eu gosto do Frank. E aí vejo que ele era de um tempo. Mas a sensação que a gente tem aqui, até que faz a gente pensar muito nessas coisas, né, Isabel? É como se as pessoas estivessem hoje, na atualidade, agora em 2020, mais dificuldade de lidar com essa questão de ter sentido, perda de sentido. Exatamente. Né? O que rege isso? Em que momento nós estamos? Você sabe qual que é o grande problema? Porque, por exemplo, a gente vive hoje numa sociedade, como diz o Bauman, né, assim, absurdamente líquida, né? Tudo se liquefaz com muita facilidade, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito, efêmero.
E é claro, a gente está falando também de redes sociais, por exemplo. Eu sempre converso assim, com meus alunos lá da UFG, ou com as minhas filhas, por exemplo, de que se a gente fizer um recorte, né, do que tem rede social hoje, TikTok, Instagram, tudo é muito rápido. Há 20 anos atrás, quando a gente começou a ver YouTube, você tinha paciência para ver um vídeo de 10, 15, 20 minutos. Hoje você não tem paciência para ver um Reels de Instagram que dure mais de um minuto e meio, né? Por quê? Eu vou tentar explicar, né? Sim, dentro da minha visão. Um dos grandes problemas do ser humano, eu não sei se dá para dizer que é um problema, mas é uma coisa que guia o ser humano, é um negócio chamado vontade, né? Se quiser beber da água psicanalítica, Freud vai chamar de libido, né? Arthur Schopenhauer chamava de vontade. Então, no livro clássico dele falava que a vontade como representação, ele falava: a vida é um pêndulo entre dor e tédio, né? É onde nós sofremos as agrúrias pela ânsia de ter e o tédio de possuir. Tudo que nós fazemos de um modo ou de outro é motivado pelo desejo de alguma coisa, né? E não há nada de errado em desejar alguma coisa, né? Claro, o desejo nos levou a procriar e nos fazer como espécie, como somos hoje. O desejo nos levou a crescer cientificamente, o desejo nos levou a crescer emocionalmente, até pode-se dizer que o desejo nos levou a crescer espiritualmente. O grande problema é que entramos numa fase onde o desejo de ter, ele começa a ser cada vez mais efêmero, porque a gente consegue possuir muito mais rápido. Então, aquela equação entre ter e possuir, que demorava muito tempo antes, né? Você se planejava para comprar uma coisa, sabe? Aquilo era demorado, né? Eu lembro quando eu era adolescente, quando ia sair filmes, por exemplo, né? Nossa, era longe. Você ficava desejando um filme que ia sair no cinema, aí você contava as moedinhas para ir no cinema. Então, o desejo de ter até o tédio de possuir demorava e se conseguia elaborar bem isso. Hoje, tudo está tão rápido e tão à mão e tão fugaz que esse desejo de ter e o tédio de possuir quase que se transformaram numa coisa só. A gente tem e deseja ao mesmo tempo. Tem uma coisa, deseja, tem uma coisa, deseja. Quando a gente vai, por exemplo, às redes sociais, isso se torna assim, absolutamente plasmado na nossa mente, né? A gente é bombardeado de situações que alimentam os nossos desejos, sejam eles quais forem, inclusive desejos intelectuais, né? Então, assim, você está lendo, nossa, agora estou vendo um vídeo sobre Nietzsche, não, agora esse aqui sobre Kant, de repente é o desejo de ter e a ânsia de possuir, a ânsia de ter e o desejo de possuir. O grande problema é que vai chegando um momento em que você se mistura tudo nesse sentido de ter e possuir, alijando-se do princípio básico de que esse desejo de ter, de possuir é humano. E as pessoas hoje estão exercitando tudo isso em uma rede extremamente virtual. Então, tudo que é humano, afetivo, emocional, está sendo deixado de lado. A gente está projetando para as mídias sociais, por exemplo, tudo que a gente fazia quando era menino, né, de desejar, de ter e de possuir, de trabalhar emocionalmente como ter e como possuir, pela rapidez com que as redes sociais, como o mundo de modo geral, nos proporciona. Bom, que é o grande paradoxo, né? A gente está numa civilização absolutamente conectada, todo mundo se conecta muito rápido, né? E nunca estivemos tão desconectados um com o outro, né? Nós conversamos com os nossos pacientes
do outro lado do mundo em questões de segundos, né? Coisa absolutamente inimaginável há 20 anos. E deixamos de conversar com a nossa esposa, com nossas filhas, nossos filhos, nossos colegas de trabalho que estão do nosso lado 10, 12, 24 horas por dia. Então, alguma coisa se perdeu nesse caminho, né? Alguma coisa mudou o sentido da vida, né? O que era para ser um coletivo geral para todo mundo, mas que cada um guardasse a sua individualidade, tornou-se tão coletivo que como se fosse uma consciência coletiva própria virtual, né? Todo mundo muito conectado em tudo que acontece no mundo o tempo todo. E a gente não se preocupa com o que está acontecendo entre nós. Então, é claro que se você se conecta com todo mundo e não se conecta com quem está do seu lado, a chance de você se conectar com você mesmo é quase zero. É quase zero. E é impossível de encontrar algum sentido na vida se você não encontrar sentido em você mesmo. O princípio básico é o silêncio de si mesmo, né? Quando você cala de si mesmo e curte o próprio silêncio, você entende o que sua mente fala, suas emoções falam. A partir de então é que você pode ter, sabe, conexões melhores. Então o paradoxo é exatamente esse: a gente está hiperconectado e absurdamente desconectado afetivamente no outro. Então, com essa fala sua, me veio assim, então, se a gente se conhecer melhor, a gente também consegue achar nosso sentido de forma melhor, né? Essa é a equação, né? Quando a gente fala de se conhecer melhor, é exatamente entender quem a gente é. Não é uma questão só de autoconhecimento do ponto de vista, sabe, de, nossa, quem eu sou no mundo. Não é isso. Não. Do que eu gosto de fazer, né? O que me deixa feliz, né? Bom, eu tenho que falar, porque assim, eu sou apaixonado por Spinoza. Se eu não falar de Spinoza, para mim, eu não participei de lugar nenhum, né? A teoria dos afetos de Spinoza, ele fala sobre a predisposição que a gente tem a ter afeto. No mundo vai nos afetar, independente da nossa vontade ou não, né? E a gente tem afetos que são ativos e afetos que são passivos. Os afetos passivos são afetos que nós temos que é necessariamente reações do que o mundo nos dá. Então, se eu, por exemplo, recebo uma notícia triste, evidentemente que isso vai me entristecer, vai gerar em mim um sentimento de tristeza. Esse é um afeto passivo. A própria alegria também pode ser um afeto passivo a partir do momento que eu estou rindo de uma piada. É o mundo que está proporcionando isso em mim. Isso é um afeto passivo, não há nada de errado nisso. O grande problema é que se a gente ficar só à mercê dos afetos passivos, a gente está à mercê do que o mundo nos dá. Então, basicamente, o que se precisa exercitar são o que eles chamam de afetos ativos, que é a nossa capacidade de modificar as coisas, as visões do mundo, para que esses afetos, outrora passivos, passem a ser ativos. Isso só pode ser feito com autoconhecimento, que é conhecer as coisas que eu gosto, conhecer as coisas que eu não gosto, conhecer as coisas que eu não gosto, mas são inevitáveis, conhecer as coisas que eu gosto, mas são difíceis de se alcançar. Para quê? Para que você consiga estabelecer racionalmente um método para si, para você diminuir o máximo de afetos passivos. Exemplo, eu saio de casa todo dia para ir para a faculdade a mais ou menos 6h30, 6h35 da manhã, para chegar às 7 horas na UFG. E tem uma das coisas que ainda mexem muito com meus afetos passivos, chama-se trânsito, né? Então, assim, eu não consegui ainda o sentido da vida melhorar esse aspecto em mim. Então, o que eu preciso fazer, né? É conhecer a mim mesmo. Eu sei que eu vou me irritar no trânsito, né? Eu sei que o trânsito vai me gerar um sentimento de desgosto, sentimento de irritabilidade, enfim. Racionalmente, eu preciso tentar, me conhecendo, estratégias para que eu evite isso. Sair mais cedo, buscar outros caminhos, ouvir uma música. Ou seja, pode parecer simples isso, mas isso é uma busca interna, né, para você mudar o que é um afeto passivo, ou seja, deixar que as coisas só te impressionem e você impressionar no mundo. Ou seja, para que eu tenha afeto ativo, eu preciso me conhecer melhor,
né? Eu preciso conhecer qual que é a minha essência, né? Meu eidos, né? Do ponto de vista fenomenológico, né? E o ethos também. Para que, bom, eu, em consonância comigo mesmo, consiga entender o que é melhor para mim, com os valores que são bons para mim, para que eu consiga dotar a minha vida de sentido. De novo, sentido, não propósito, né? Qualquer que seja ele, né? Tem uma frase que eu gosto muito, até coloquei na minha agendinha desse ano. É sentindo que eu encontro o sentido. Sim. Mas aí, a hora que você falando assim, eu com a cabeça... Muito bom você falando. É justamente isso. Parece que a gente está cada dia mais dessensibilizado, é anestesiado mesmo. Sim. É tanta informação que você está anestesiado. Exatamente. E isso é engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Porque é essa sensação que a gente experimenta. Quando a gente assim, desconecta um pouco, você olha assim... Nossa, parece que eu nunca ouvi esse passarinho cantar aqui antes, né? Porque cachorro que tá latindo aqui? Esse cachorro sempre latiu aqui do lado, né? A sensação é que a gente meio que vive anestesiado porque a gente não está tendo tempo de sentir, né? A vida nos proporciona uma série de coisas, a gente vai ter que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, o mundo está exigindo isso da gente. E a gente está passando ao largo disso anestesiado, né? Confortavelmente adormecido, como diria Pink Floyd na música Comfortably Numb, né? Por quê? Porque a gente, se eu não estou conseguindo sentir aquilo que, sabe, nem aquilo que me irrita, de fato, né? Como é que eu vou encontrar algum sentido, né? E eu começo a cobrar o sentido da vida do outro, e isso que é o grande problema, né? Que aí você começa a culpar os outros porque sua vida não tem sentido, né? Não, eu não consigo porque eu tô casado. A minha vida não tem sentido porque agora eu não posso fazer nada porque eu tenho filhos. Não, eu não consigo fazer mais isso porque eu tenho 3 empregos, né? Mas tá, isso é o que você queria fazer? É o que você quer fazer? Escrever um livro, fazer um curso? É o que você sempre quis? Bom, se é o que você sempre quis e é uma coisa que te dá sentido, é seu. Se você culpabiliza os outros por aquilo que você mesmo fez, você tira a sua culpa, né, e coloca na culpa dos outros, isso não é buscar sentido, né? Você está culpando os outros para a sua total incapacidade de dar a você o próprio sentido, né? Então você pode fazer o curso que você quiser depois, né? Enfim, não é porque você casou, teve filhos, ou que você teve que trabalhar em vários empregos, ou enfim, teve que cuidar de familiares doentes, que você necessariamente precisa se afastar daquilo que te faz feliz, né? Mas precisa resolver isso com você primeiro, né? Resumidamente, assim, quando a gente fala de buscar sentido, acaba que volta um pouco ao próprio individualismo, né? Se tudo começa de uma célula, não se entende um organismo se uma célula não se encontra adequadamente saudável, né? Você vai ter um organismo que vai ter, sei lá, 60% de células saudáveis e 40% de células que não estão boas. Então, parte do pressuposto que aquela célula que inicia todo o organismo, ela precisa estar saudável, né? Então, o indivíduo, ele só pode estar bem coletivamente se ele estiver bem emocionalmente. Não estou nem falando fisicamente, mas emocionalmente. Isso só é possível se conhecendo, né? Aceitando a sua incapacidade de mudar o destino do mundo, porque a gente tem essa síndrome de super-herói. Se fosse eu faria diferente, né? Se fosse em tal situação, eu faria diferente. Não, você não faria nada diferente porque é outra situação. Você faria exatamente o que você está fazendo agora, né? Aceite que você não pode mudar o destino do mundo. Aceite que a vida vai lhe proporcionar dificuldades. Agora, aceitar é uma coisa, se conformar é outra. Então, você precisa se conformar com aquilo. Modifique, mude. Não tá bom? Modifica. Não gosta de roupa amarela? Vai para azul. Não gosta de livro? Ouve podcast, né? Tentar dar um passo na direção de uma mudança, né? Exatamente. No fim das contas, tudo existe porque muda, né? Se a gente está aqui hoje porque houve uma série de mudanças. Nós estamos aqui, nós 3, né, conversando sobre isso porque a gente foi mudando com o passar do tempo, né? Imagina se a gente estivesse conversando isso há 20 anos atrás,
né, talvez a gente não tivesse chegado a 10 minutos de conversa, né? Então, a gente mudou muito para chegar até aqui. Então, se não tiver mudança, não há busca de sentido. E aí você só muda quando você sente, né? Então, é sentindo que você realmente busca o sentido para a sua vida, né? Mas só que no consultório a gente vê muita gente que tem medo de sentir, né? Tem. E é uma coisa complicada, porque eu acho que talvez seja muito antropológico, talvez seja o termo, né? A gente está sendo educado a meio que engolir sentimentos, né? Teve uma época que sentir era uma coisa bonita, né? Era uma coisa quase romântica, né? Onde você demonstrava sentimentos, você demonstrava aquilo que te deixava triste ou aquilo que te deixava irritado. Houve uma época que grandes livros foram escritos com grandes tragédias também, porque muita gente sentia de maneira assim visível. A gente está sendo educado a sentir cada vez menos, né? Mais do que isso, a gente está sendo educado a expressar cada vez menos o que a gente sente, né? As velhas frases como mimimi, engole o choro, você pode escolher chorar ou viver, né? Tem martelado na nossa cabeça nos últimos 10, 15 anos e, assim, as pessoas estão sentindo menos. Na verdade, assim, elas estão sentindo mais, mas expressando menos esse sentimento, né? Com medo de ser julgado, com medo de ser avaliado. Em contrapartida, o que eu percebo também é que as pessoas têm se tornado menos resilientes, né? Elas estão se tornando mais sensíveis. Então, o que é um paradoxo, elas são mais sensíveis e elas sentem mais, né? Mas expressam menos, mas o mais importante, elas não conseguem metabolizar melhor o que sentem, né? É claro que não cabe comparação, né? Não, na nossa época a gente passava por situações assim e estava tudo bem. A gente sofria bullying e estava tudo bem, né? Não, a vida, tanto social quanto psicológica, ela é recorte de um contexto histórico. Evidentemente, quando eu falo de Viktor Frankl, eu falo de 1942, 46, quando ele escreveu o livro dele. Quando eu falo de Schopenhauer, estou falando do século passado, né? Quando eu falo de Bauman, estou falando de algumas décadas atrás. Se eu falar de agora, é um outro contexto histórico. Mas ainda assim, você percebe que as pessoas estão menos resilientes. É como se, durante a formação do caráter emocional de cada um de nós, está sendo insuficiente trabalhar essas emoções. E é claro, isso é feito na infância, né? Como as crianças, e a gente está falhando como pai, né? A gente não está falando como terapeuta, como psiquiatra, né? Porque eu sou pai também, né? Uhum. Na minha época era assim. Então a gente está falando como pai, né? Se os nossos filhos estão mais sensíveis, né? Ou no sentido de menos resilientes, é porque de um modo ou de outro não está tendo espaço para trabalhar essas emoções, não está tendo espaço de conversa, de se sentir e trabalhar esse sentimento. Então, para onde está indo isso? Se não está na família, se não está em casa, né? Está indo para a rede social, né? Está indo para o mundo paralelo, está indo para o mundo paradoxal, né? Que é quase um buraco negro e está ficando cada vez pior, porque esse mundo está crescendo cada vez mais e a gente mais velho está cada vez menos preparado para lidar com isso tudo, né? Então, se a gente não propuser uma mudança de paradigma, de tentar sentir mais o outro mesmo, né, a gente vai perder a mão e entrar no mundo futurístico de que o sentimento é mais ou menos como uma moeda de troca que, se você tiver, vale tanto que você pode trocar para continuar vivendo, porque a maioria está, sabe, quase como um zumbi tecnológico, sei lá, daqui a 40, 50 anos, né? É claro que é uma visão futurística absurda minha. Mas eu temo pelo como nos tornamos resilientes, menos resilientes, e projetamos esses sentimentos pelas redes sociais. Projetamos nas comparações que você tem, né? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, tal influencer vive assim, então quero viver também, né? A gente fazia muito isso com meu pai é isso, minha mãe é isso, minha tia é isso, minha avó é isso.
o vizinho do meu tio tem isso. Não, não tem. Então, você tem os ícones que são influencers ou pessoas que estão na rede, que lá você tem um recorte da vida dele, né? Por quê? Porque aqui não está sendo trabalhado efetivamente em casa, né? Bom, mas isso que tem a ver com o sentido da vida, né? É responsabilidade nossa enquanto pai, enquanto educador, auxiliar desde cedo os caminhos do sentido da vida. Cada um vai escolher o seu, é evidente, né? Mas a gente precisa mostrar quais caminhos são mais seguros de seguir. Se a gente não mostra, a gente não vai poder cobrar depois qual caminho que está seguindo, né? E tem pai e mãe que o filho está dentro do quarto, então tá seguro, né? É aquela coisa, né? Assim, tem famílias assim que são tão distópicas que eles conversam entre eles em casa pelo WhatsApp, sabe? Vai no WhatsApp e fala: moço, tá pronto. Vamos sair, vamos comer o quê? Assim, na mesma casa. A nossa ideia de proteção é que está debaixo do nosso teto, né? E acho que os nossos adolescentes nunca tiveram tão desprotegidos como estão agora, né? A gente, bom, como sou psiquiatra infantil, a gente acaba falando assim: olha, seu filho faz o quê? Faz atividade física, ele sai? Não, ele fica em casa. Então, eu não tenho nenhuma preocupação. Não, é que você tem que ter, né? Enfim, você precisa... ele tem que sair. Não, mas sair é perigoso. E você sabe o que ele está fazendo no quarto? Não, porque não deixa eu entrar. Tá, e ele tem a individualidade dele, né? Tem que se respeitar. Mas quando a gente não tem essa segurança, a segurança ela é efêmera, né? É uma ideia que você está chamando de segurança. Para você tá ótimo, né? Para você depois falar assim: não, mas eu fiz o possível. Meu filho estava dentro do meu quarto, não estava na rua fazendo isso, fazendo aquilo, porque o mundo é muito perigoso. De fato é perigoso. Mas o problema é que o perigo não é só físico que a gente possa ver, né? Ele está hoje nas redes do Wi-Fi, né? E a gente não consegue controlar isso. E às vezes o virtual é mais perigoso, né, muito mais, é muito mais, né? A gente trabalha na área, né? Tem dia que a gente chega em casa e você pensa: por quê? Né? Não tem dia que eu em casa quero pôr tudo dentro da barriga de novo. Exatamente, né? Assim, então, vontade de chorar em posição fetal, regredir e falar: não, por quê? Né? Porque é pesado, assim, a gente vê muita coisa que é muito pesado, sabe? E aí, o que é o grande problema, né? Assim, aí a gente, como na função de terapeuta, de médico, psiquiatra, de psicólogo, a gente, evidentemente que não está na posição de julgar, né? E a gente também não consegue culpabilizar ninguém mais, né? Dizer assim: a culpa é da mãe ou do pai e tal. Não, a culpa está sendo da sociedade, de um modo geral, e como ela está caminhando para isso, né? Valores que eram tão próximos de cada um, e aí não estão falando de valores religiosos, né? Valores morais mesmo, né? Como amor, como afeto, como carinho, né? São tão fora de moda hoje, são tão comercializados que, né, caem na mesma bolsa de compra do Schopenhauer, né? Ter e possuir, ter e possuir. Então você tem mais amor naquilo que você compra do que aquilo que você cultiva, né? A palavra amor já não tem mais o mesmo significado que você tinha 50 anos atrás. Então, se a gente não fizer uma mudança enquanto sociedade, né, vai ser difícil exigir que as pessoas mudem enquanto indivíduos. Então, pedir para alguém que perdeu o filho encontrar o sentido na vida, né, não é uma tarefa muito simples, né, com uma sociedade que a gente tem hoje. Talvez fosse menos difícil há 40 anos atrás. Hoje, com a fluidez das coisas, com a rapidez da coisa, com os afetos passando muito mais rápido, é difícil você falar para alguém: olha, a vida vai seguir. Você precisa entrar em contato com esse sofrimento, você precisa realmente sofrer, porque, né, é vida, né? Mas aí buscar o seu sentido nesse sofrimento. Por que continuar a viver? Por que continuar, né? Não é uma tarefa simples para quem lida com isso, para os terapeutas, para os psicólogos de um modo geral, né? Buscar ferramentas psicoterápicas tem sido cada vez mais difícil, porque a sociedade parece que nos entrava, né?
A gente mostra as ferramentas e a sociedade mostra o contrário. Imagino que vocês passam por isso direto. Vocês dão as orientações para o paciente e tal, assim, beleza. Aí ele chega lá com você, mas eu vi no Instagram que a doutora fulana de tal fez isso e aquilo. Isso mesmo. Né? Aí você fala, mas é a doutora fulana de tal. Mas você acha que não funciona para mim? Então, assim, você perdeu metade do seu arsenal ali e metade do seu tempo se esforçando para mostrar o que você achava que era o melhor caminho para ele, né? Ou seja, tá mais difícil, né? Porque você tem que lidar com as suas técnicas, lidar com o problema do paciente e lidar com a terceira via, que são os obsessores virtuais estão aí, né? Eu fiquei assim, eu tinha que ter anotado. Ó, então tá. Aí a gente está num momento onde a gente fala muito, né, das emoções, educação emocional, enfim, fala-se mais de transtornos, de alguma maneira, esses temas são mais abordados, seja na escola, seja onde for. Mas eu sou da geração do engole o choro. Eu fui educada para engolir o choro. Classicamente. Mamãe falava isso com maestria inúmeras vezes. E eu fiquei boa nisso. A gente treina, né? A gente treina nisso. Engraçado. E minha mãe é tão chorona, né? Eu falo para ela, mãe, que absurdo. Daí, embora eu tenha esse tanto de conhecimento, na hora de educar os meus filhos, eu não consigo aplicar isso porque foi uma habilidade que eu não desenvolvi. Certo? Sim. Daí vem a internet, que é esse bombardeio de coisa, porque a hora que eu tô chateada com alguma coisa, se eu entro nesse negócio aqui, ó, passo 2 horas. Claro. A minha chateação passou? Não, ela foi anestesiada. Exatamente. Ela tá aqui. Né? E eu sou realmente a favor do sentir, de chorar, de sofrer, de gritar. Depois resolve. Né? Como é que a gente vai fazer, então, essa sociedade? Tá falando, é uma mudança social. E eu entendo que é social. Mas como é que eu vou levar de uma forma mais saudável, por exemplo, aos meus filhos ou para os meus pacientes kids, essa mentalidade, se em mim ela não foi desenvolvida? Porque aí, assim, a gente tá andando em círculo. Tá, mas quando você se propõe a oferecer isso, por exemplo, ao seu paciente, significa que, de um modo ou de outro, você mudou. Se você não sentiu o que tinha que sentir quando mais nova, porque foi treinada a engolir o choro, mas quando você fala para o seu paciente, se conecte mais com seu filho, quer dizer que você entendeu qual que era o problema. Né? E não necessariamente você tem que, nossa, eu preciso resolver isso psicanaliticamente. Né? Não, você entendeu. Eu acho que o grande problema é entender qual que é o problema. Né? Então, por exemplo, se o seu problema era, eu fui educado dessa forma, que tem que engolir o choro. Como é que eu vou fazer isso agora? Meu paciente se conectar melhor? Não, se você entendeu que para você não funcionou, e pode ser que funcione para outro, você já mudou um modo de pensar. Isso já é positivo. Né? Só existe uma forma de redenção do mundo, né? E não necessariamente ela é religiosa. Né? Para mim, ela é educacional. Não existe outra forma de um mundo mudar que não seja através de educação. E não necessariamente educação formal, a educação das escolas, da faculdade. Não, é da casa. E é claro que se a gente quer que daqui para frente a sociedade mude, eu preciso fazer com que daqui para frente quem está criando e procriando tenha consciência de como mudar isso. Né? Então, é um investimento a longo prazo. Né? Eu vou cultivar uma possível mudança. Então, momentos como esse que a gente está tendo agora são migalhas pequenininhas, mas quando vão se juntando um ao outro, eles têm um poder de mudança, né? De um pai que vê e fala assim, é verdade, eu preciso parar um pouco de dar o celular para meu filho e passear na praça com ele, nem que seja 10 minutos, né? É verdade, eu tenho que ver meu filho cair, ele tá sangrando, ele vai chorar, né? Mas eu vou mostrar para ele que é normal chorar, mas que precisa se fortalecer depois, né? No fim das contas, a gente vai lidar no nosso setting terapêutico, né? Tanto a psicologia quanto a psiquiatria,
Naquele momento que a gente está na frente do nosso paciente, é um mundo de coisas. É o mundo do paciente, é o mundo técnico do psiquiatra, do psicólogo, e é o mundo pessoal de cada um, né? E é uma tarefa árdua você lidar com seus dissabores internos, das coisas que você viu que não deu certo para você, das suas tendências, enfim, e entender que aquilo não pode ser reproduzido, né? Essa equação, ela é árdua de se fazer, e com o passar do tempo a gente vai lidando melhor com isso. Mas acho que a pergunta básica é: como é que eu vou fazer então para mudar tudo, né? Primeiro, aquela velha questão: a gente não é todo mundo. A mamãe estava certa, né? Se não é todo mundo, a gente não é todo mundo mesmo. Segundo, a gente não vai salvar todo mundo. Não vai mesmo, né? Mas se você salva um ou dois, e se eu salvo um ou dois, se salvam um ou dois, elas salvam um ou dois, no sentido de mostrar no processo educacional como lidar melhor na criação dos filhos, como lidar melhor na busca pelo contato de si próprio com os próprios sentimentos e dos sentimentos dos filhos, talvez daqui a 10, 15, 20, 30 anos faça sentido para a vida de cada um tudo aquilo que a gente plantou agora, né? Mesmo que seja pequeno. Então pode ser que nesse exato momento, né, no dia 3 de julho, né, às 16h30, 17 horas, por aí, a gente esteja plantando uma semente que daqui a 40 anos alguém vai falar assim: depois que eu assisti um podcast que falava sobre isso e aquilo, talvez, acho que eu comecei a pensar melhor sobre como faz sentido eu me conectar mais ao outro, como faz sentido eu entender melhor quem eu sou, né? No final das contas, é o que a gente pode fazer, né? Grandes projetos partem de pequenos pré-projetos, e talvez esse seja o nosso pré-projeto. Mudar a sociedade, esse acho que é o grande projeto, né? Mas o pré-projeto é isso que a gente está fazendo aqui agora. Não é uma fórmula mágica, mas é um caminho, né? Que Exatamente. Pode ser a conexão, né? Exatamente. Esses dias eu viajei com a minha filha, foi tão bom nós ficar nós três viajando. Exatamente. Parecem três irmãs. Exatamente. Então, assim, de um modo geral, assim, buscar o sentido da vida é educar-se, né? Para se educar, você precisa se conhecer. Então, é claro, assim, a gente vai trabalhar com as nossas má tendências, né? Reconhecê-las e serviu para mim. Tem muita coisa que meu pai fez, né, que serviu para mim. Serviu 40 anos atrás, né? Eu tô com 49, que não cabe mais hoje, né? Então, assim, serviu para mim, eu tô ótimo, assim. A primeira pergunta é: será que eu tô ótimo mesmo, né? Enfim, essa é a grande pergunta, né? Supondo que eu esteja, não cabe mais eu reproduzir algumas coisas que meu pai fez, né? Que talvez tenha uma fórmula melhor daqui para frente. Ou seja, isso é se educar, isso é se conhecer melhor. E olha, eu tô com 49 anos e eu não me aventuro a dizer que eu encontrei o sentido da minha vida, né? Talvez seja esse, né? Continuar a buscar sentido, né? Porque talvez seja tão divertido, se encontrar um sentido, perde a graça. Então, assim, enquanto eu continuar buscando um sentido, tá ótimo para mim. Gente, eu ficaria aqui mais muitas horas. Também. Ai, que delícia. Que bom, gente. Para hoje, então, a gente mais cedo ainda estava falando, né? Nossa, parece que tem um comichão que a gente não sabe o que é, como se ainda tivesse que fazer alguma coisa. Fizemos, de hoje tá feio. Achamos um sentido hoje, né? O de hoje tá feio. Tá certo. Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu que agradeço imensamente, tá? Agradeço o convite de vocês e sempre que precisar e a gente puder, estamos juntos. Together. E quem assistiu vai pensando aí, né? O que você está fazendo da sua vida, né? Olha qual é a semente, né, que a gente está plantando para o futuro, né? Exatamente. Um dia, eu amo essa frase, um dia alguém vai se sentar à sombra da árvore que eu plantei. Exatamente. Acho que resume tudo, né? Então plante uma árvore, viu, gente? Obrigada, doutor Marcelo. Gente. Obrigado, tchau. E até o próximo. Até o próximo.